Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Edinária Vieira e trabalho com ensino para as mulheres, compartilhando de princípios bíblicos e que bom, que alegria que você chegou aqui. E hoje eu quero falar nesse canal aqui sobre influência, né? Vivemos nos tempos da tecnologia, das redes sociais, que tem permeado aí toda a nossa realidade. Então hoje eu quero falar, gente, eu esqueci que eu tô com o microfone na mão. E tô fazendo toda essa gesticulação aqui, gente. Perdoe, depois eu vou ver o áudio aqui como é que ficou. Muito bem, seguindo aqui, nós vamos falar sobre influência, a responsabilidade e o poder da influência. Na verdade, o poder e a responsabilidade da influência, né? E a primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês aqui é que nós todos fomos chamados para influenciar, né? Todos nós temos o nosso lugar de influência. Isso vai mudar, né, hierarquicamente, né, porque a gente sabe que existem, né, funções, existem autoridades estabelecidas, né, existem lugares, né, e aí essa ordem, né, essa capacidade de influência, ela vai se alterando. Mas acredite, todo ser humano, ele foi chamado para influenciar. E nós, então, que somos cristãos, você, mulher cristã, eu quero dizer para você, não é uma opção influenciar. Jesus, ele vai nos dizer na sua palavra, quando ele estava aqui nos ensinando nessa terra, ele disse que nós somos a luz desse mundo. Como que uma luz se esconde? Como que uma luz não influencia, né, as trevas? Então, luz, aonde chega, ela se mostra, né? E ele diz também que nós somos o sal. Olha o impacto que o sal causa, né? Você já imaginou aí uma vida aqui na terra sem sal? Quantas dificuldades, não é verdade? Então, fomos chamados para influenciar principalmente nós que estamos em Deus, nós que somos filhos, que somos cristãos, nós que estamos aqui representando o reino de Deus. Então, mais ainda precisamos nos atentar para essa temática. Então, tem gente que diz, Edinara, eu sou só uma dona de casa, tanto faz como tanto fez o que eu falo, o que eu faço. Gente, acredite, há sempre alguém sendo tocado por nós e influenciado por nós. Então, a questão não é o quanto você influencia. Aliás, a questão não é se você influencia. A questão é o quanto você influencia. Percebe? E como você influencia. Né? Então, você não tem que se perguntar, será que eu influencio? Não, você influencia, meu amor. Se você é só uma mãe, se você nem trabalha fora, não tem nenhum exercício fora de casa, acredite, você tem já aí uma redoma de influência muito grande, de grande responsabilidade e valor, que são os seus filhos, né? Que são a sociedade. Se cada mãe pensar no seu papel de influência, o quanto é impactante, só como mãe, a gente estaria, assim, se posicionando melhor. Você imagina que a postura de uma mãe e de um pai, as ações, as atitudes vão impactar a vida daquelas crianças, né? Completamente, inteiramente. Então, isso aí já é uma zona de influência muito grande. Não, eu sou solteira, eu moro em casa e você impacta os seus colegas de aula, você influencia. Gente, eu volto a falar, principalmente a gente que é cristão. Não existe essa de não influenciar. Você é luz. Você vai influenciar sim. Pelo menos é para ser, né? Então, a grande questão é como você influencia e o quanto você influencia, né? Nós estamos passando uma polêmica, hoje é 14 de maio de 2025, e está passando aqui no Brasil uma polêmica porque tem uma grande influenciadora que ela, ela propaga apostas, né? Joguinhos de aposta. E esses joguinhos de aposta têm sido assim, uma destruição para muitas pessoas. Casos de suicídio, perdas de patrimônio, rompimento de relacionamentos, porque é como se estimula um vício mesmo cerebral, tá? Então, abriu-se uma CPI para que isso seja avaliado numa instância mais séria, né? Enfim, e ela, né, estava ali, e eu não quero entrar no mérito pessoal dessa influência, mas eu quero trazer, né, isso para nossa reflexão. Gente, aquilo que nós fazemos vai causar impacto, né? E aí, como você está influenciando? Eu quero dizer para você que
Quanto mais alto o teu nível de influência, ou seja, quanto mais você sobe no aspecto de liderar pessoas, de comandar pessoas, de se envolver com mais pessoas, de ter voz sobre pessoas, maior a responsabilidade, né? E aí amplia-se o nível, né, de alcance dessa influência e, consequentemente, vai aumentar a responsabilidade. Agora, as pessoas, elas querem os prós de serem, né, de influenciarem a muitos, mas elas querem abrir mão da responsabilidade. Então, por exemplo, você vê um influencer que tem 50 milhões de seguidores. Gente, ele está influenciando gente de todo jeito, né? E querendo ou não, infelizmente, ainda mais essa geração aqui, gente, é uma geração de pessoas muito, elas são muito fracas no aspecto de ser conduzidas por outras pessoas, né? A mentalidade enfraquecida mesmo. Então, elas estão tão bitoladas ao que está rolando na rede, na internet, que elas vão na onda. Casos aí, né, de crianças, adolescentes, então, que é mais grave ainda esse poder desses influenciadores e trazendo para a vida real, né, para a vida que eu falo assim, cotidiana, onde você está em um lugar influenciando pessoas, a gente precisa entender a responsabilidade disso, né? E aí entra a questão dos pais, entra a questão dos líderes, dos professores, né? Então, o que eu quero dizer é assim, se atente para essa responsabilidade, né? Se atente, porque nós vamos prestar conta dos nossos atos. Você que é cristão, você sabe disso. Você que é uma mulher cristã, você sabe. Você vai prestar conta, né, da responsabilidade que lhe foi dada. Ou seja, as pessoas que estão aí sofrendo o impacto da sua influência, Deus vai cobrar isso de você, né? E aí a gente entra lá dentro da nossa casa e o Senhor vai cobrar, né? Como os nossos filhos foram influenciados por nós. E a gente sabe que é o exemplo, as nossas atitudes, elas geram impacto, né? E aí a gente precisa realmente pensar nisso. Ah, vou fazer de qualquer jeito, são meus filhos, e aí eu tenho poder para, sabe, para fazer do jeito que eu quero. Quantos líderes religiosos, quantos patrões estão fazendo isso? O poder é meu, e aí eles fazem do jeito que eles querem, né? Voltando aqui para a realidade dos líderes da igreja, gente, isso é muito sério, porque as pessoas estão querendo liderar o povo de Deus, as igrejas, às vezes, do jeito que eles acham, e não é assim. A igreja de Jesus, ela tem um dono, e nós precisamos influenciar as pessoas na igreja por meio daquilo que Deus estabeleceu que fosse. Vou pôr o microfone aqui, gente. Do jeito que Deus estabeleceu que fosse, então tem que ser baseado nisso aqui. E aí você acha que porque você está na liderança, porque você tem o poder, você faz de qualquer jeito. E aí você vai prestar conta disso. Patrões políticos, né? A própria condição de influência digital. Gente, o certo é que nós precisamos ter responsabilidade, né? Por quê? Porque tudo que fazemos está impactando pessoas. A gente está influenciando pessoas. É um fluxo natural de viver aqui nessa terra. Porque nós somos criados para nos relacionar. O ser humano, ele é criado para o relacionamento. Primeiro com Deus, depois com o próximo, né? Então, a gente vai estar nesses relacionamentos impactando, influenciando. Às vezes, a gente nem tem noção. A gente nem tem noção. E eu quero deixar aqui, para finalizar, essa conversa, esse bate-papo nosso aqui, um texto que está escrito na carta aos Hebreus. Eu gosto muito desse texto, né? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a seguir, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, atenção. Então, tem gente testemunhando da gente. Ou a gente está produzindo esse pensamento que está, né, formando pensamentos de outras pessoas. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta a ele, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então, nós estamos rodeados de testemunhas.
Gente, aquilo que nós estamos fazendo está gerando testemunho. E esse testemunho vai ser para a glória de Deus ou para a vergonha do evangelho? Aí é que está o negócio, né? O escritor aqui vai dizer, né? Nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, então, o certo é, você foi chamado para testemunhar de Cristo. E quando eu estou testemunhando de Cristo, ou seja, quando eu tenho um comportamento que se alinha com o caráter de Cristo, com o padrão de Cristo, gente, aí todo o impacto é positivo. Então, que você olhe para Jesus, como diz aqui o texto, né? O escritor vai dizendo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, o segredo para você ser essa mulher que impacta positivamente com a influência que você exerce é olhar para Jesus. Então, olhe para Jesus, fixe os seus olhos nele, procure imitá-lo, não se deixe ser levado por modinhas, por ondinhas, por esse pensamento aí desse mundo tão bagunçado. Olhe para Jesus, imite Jesus, faça como Jesus fez, faça o que Jesus fez, e você vai ter certeza que no dia da sua prestação de contas, você será aprovado e abençoado e receberá bênçãos eternas, porque você foi fiel ao Senhor em tudo que fez aqui nessa terra. Amém? Deus abençoe essa palavra no seu coração. Eu espero que realmente te abençoe. Você que é líder, você que está aí mãe, você que está aí mulher à frente da obra, você que está aí no seu trabalho exercendo liderança, você que influencia pessoas, você que às vezes tem só uma voz, né? Você não tem cargo, você não tem uma autoridade no aspecto de uma função, mas você tem uma voz, as pessoas te escutam, as pessoas ouvem, elas param para te ouvir. Que você seja essa pessoa que olha para Jesus e que vive o padrão que ele tem para a tua vida. Gente, minhas meninas já estão aqui na porta, preciso encerrar o vídeo. Deus abençoe você e nós seguimos. Logo, logo estamos voltando para essa mesa com essa palavra para aprendermos e sermos conduzidas para a glória de Deus.